de vocês. Eu acho que tudo isso fica pequeno diante de tudo que nós vimos aqui. Eu peço então aos irmãos que aguentem mais um pouco. Todo mundo está suando, sei, mas já está todo mundo suado mesmo. Então é só relaxar. Em casa vocês vão tomar um banhozinho, vão refrescar. Então eu convido vocês a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. Eu vou deixar para falar, para fazer alguns comentários da peça no final. Primeiro a gente quero comentar duas coisas que eu já deixo claro aqui para vocês depois da leitura desse texto. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Eu leio na versão NVI, para aqueles que não podem fazer a leitura, que estão me ouvindo aí atrás. Eu leio a palavra do apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10 até o versículo 14, na versão NVI. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Eu quero compartilhar duas coisas com os irmãos nessa noite. Uma é que o maior milagre não é o milagre da cura física, o maior milagre é o milagre do contentamento. E a outra coisa é que a gente tem que aprender a enxergar as coisas além da estética. O apóstolo Paulo estava falando aqui de tantas coisas que ele já tinha passado, de naufrágios, de apedrejamento, de prisões. E claro que a gente pode aplicar isso para toda situação. Ele diz que ele pode viver contente em qualquer situação, ele pode se adaptar a toda e qualquer situação. Nós tivemos essa peça lá em São Basílio, em Parque São Basílio, e depois tivemos um testemunho de um rapaz que também tinha deficiência e que Deus fez um milagre na vida dele. Ele já tinha sido avisado pelos médicos que não poderia andar, e ele com 22 anos se formou em Direito, ele já está formado em Direito, e nesse ano já arrumou também uma namorada e ele pôde compartilhar tudo lá conosco. Ele apenas tem uma mão atrofiada, e anda mancando. E Deus fez uma obra muito grande na vida dele. Mas Deus trabalha de várias formas na vida de cada um. Nem sempre Deus vai dar a cura física para todos. E nós tivemos aqui, junto com alguns irmãos que aparentemente não são deficientes, mas também que são deficientes, e um que não está enxergando, e muitos que têm algum problema mental, e depois nós vamos poder compartilhar com isso. Mas Deus começa a fazer uma regeneração na vida de cada um, mas não quer dizer que em cada um vai ser igual.
Deus vai trabalhar diferente na vida de cada um. Mas o grande milagre que pode acontecer na vida de cada um é o milagre do contentamento. Porque quando a pessoa consegue chegar a esse nível de consciência de que ela pode viver contente em qualquer situação, isso desencadeia um processo na vida dela que vai trazer confiança, que vai trazer autoestima, que vai mexer com a vida relacional dela, porque não necessariamente o deficiente físico tem que ter uma deficiência relacional. Eu, quando assisti pela primeira vez o ensaio, e comentei com a minha esposa, no final podia passar as plaquinhas, né, de namoro, de amizade, né, tudo também recebendo depois das palavras de salvação, de amor, de carinho. Porque não necessariamente o deficiente tem que ser um deficiente relacional. Muitas vezes a deficiência está no nosso olhar. Sobretudo a deficiência está no nosso olhar. Porque a vida, ela já é difícil para todas as pessoas. A vida está difícil para aqueles que aparentemente são normais. Imagina para esses. Então eles estão mais sensíveis a um sentimento de depressão, a um sentimento de desânimo. Mas a palavra de Deus e esse encontro com Jesus Cristo pode fazer que a pessoa viva contente e possa superar qualquer situação que ela viva. Isso não quer dizer que possa vir através da cura física. É óbvio que no mundo que nós vivemos, onde se cultua aquilo que é estético, no mundo lá fora e inclusive muitas vezes dentro da igreja, isso é muito difícil, mas eu creio que há um poder maior que o poder da aparência, há um poder maior que essa visão estética, é o poder da essência real que existe dentro da pessoa. E eu acredito que o contentamento pode gerar uma vida de confiança, uma vida de alegria, uma vida de atitude simples, mas que torna a pessoa confiante, desinibida, uma pessoa alegre, uma pessoa serena, mesmo com todos estes problemas. A diferença entre a pessoa boa e a pessoa ruim é que a pessoa boa é uma pessoa grata e a pessoa ruim é uma pessoa ingrata. Agora eu quero que você olhe para você. De que você tem reclamado da vida? De que você tem murmurado? Você tem murmurado em todos os sentidos? Você tem roupa, mas não se sente vestida? Eu falo vestida porque normalmente as mulheres que reclamam mais, né? Tipo, ou você tem um bom colégio, mas você reclama. Você tem saúde, mas isso não basta. Ou você surge uma espinha no seu rosto e você diz, pelo amor de Deus, você já fica desesperado. Né? Uma cutícula inflama, a pessoa já quase que blasfema contra Deus. Se a pessoa pega uma doença, já começa a dizer que Deus não existe, que Deus não está com ela. A pessoa diz que crê em Deus, mas ela diz, quando eu era jovem eu era tão bonita, mas agora que a idade vem chegando, eu estou cheia de varizes, eu estou assim, eu estou assado, eu estou com a minha barriguinha, não consigo perder. E nós vivemos num mundo de cirurgia plástica, no mundo do botox, e assim vai. Mas é assim, meus irmãos, porque a gente só enxerga a estética. A gente tem que aprender a enxergar além da estética. Nós vivemos num mundo que nós cultuamos o estético.
O cara casa com uma mulher bela, uma mulher bonita, né, e 2 anos depois, né, ele gastou lá uma fortuna com o casamento, né, e 2 anos depois ele se separa, né, e diz que é incompatibilidade de gênero, porque nós somos um descontentamento em pessoa, nós somos um egoísmo em pessoa, nós somos cheios de caprichos, e um não consegue sustentar o capricho do outro. Lógico que a pessoa pode se agradar com o que é belo, com o que é estético. Ó, Deus fez tudo lindo. Paulo fala que os céus manifestam a glória de Deus. O jardim do Éden, imagino que era uma beleza, era uma simetria, mas nós só conseguimos admirar aquilo que é simétrico, aquilo que é certinho. É claro que Deus fez tudo belo, né? O feio é o nosso olhar. Deus mandou Salomão construir o templo e mandou ele fazer com toda aquela beleza. Tudo que é belo a gente deve admirar, mas a gente deve enxergar além disso. E na Nova Jerusalém, o livro de Apocalipse diz que as ruas vão ser de ouro. E o diamante, ele vai servir para ficar na maçaneta da porta do lado de fora. Porque aquilo que serve para a gente coroar o ser humano, lá vai servir para asfaltar o chão. Porque vai haver uma conversão radical. As coisas vão ter os valores que elas realmente têm. O ouro vai ter o valor que ele tem. Por quê? Porque há coisas que têm mais valores do que isso. Há coisas que são mais importantes do que o estético, do que o visual. Há coisas mais importantes que uma pedra preciosa, do que uma joia. O mais importante que vai existir na Nova Jerusalém é o amor. O amor é mais importante que tudo, mas parece que a gente não está conseguindo enxergar isso. A gente tem que aprender com a Nova Jerusalém a colocar as coisas no seu lugar certo, a dar valor às coisas, a importância de valores. A gente tem que enxergar além disso, além da aparência, além do estético. Porque Paulo fala de que vale você falar a língua dos homens, dos anjos, que vale você doar todos os seus bens aos pobres, o que vale você doar tudo que você tem, entregar seu corpo para ser queimado, se você não tiver amor, isso de nada valerá. A gente olha para a natureza e a gente consegue admirar até um acidente da natureza. Porque quando a gente chega dentro de uma floresta, a gente vê acidentes, a gente vê o que a erosão pode fazer e a gente acha isso maravilhoso. A gente gosta da assimetria na natureza. Mas quando isso acontece no ser humano, a gente toma um susto, a gente toma um choque, porque a gente olha a nossa fraqueza na fraqueza do próximo. E a gente não consegue admirar mais quando a coisa não é tão simétrica no ser humano. Se algo já não é tão certinho, a gente já não consegue admirar, porque os nossos olhos não são simétricos. Não é o mundo que tem que ser simétrico, é os nossos olhos que tem que mudar. Os nossos olhos que tem que ver além daquilo que é simétrico. Assim como a gente aprecia a natureza, porque a gente não pode apreciar o ser humano, porque tem alguma deficiência, alguma deformidade. Para terminar, eu quero compartilhar quando Jesus falou de um cego. Os discípulos estavam perguntando para ele: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? E Jesus falou: ninguém pecou. Ninguém pecou, ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus.
E seja na nossa vida, seja na vida do deficiente que está me ouvindo agora, a gente tem que se perguntar: o que na minha vida eu tenho que fazer para glorificar a Deus? Se você é deficiente, como você, com a sua deficiência, pode glorificar o nome de Deus através disso? E nós que achamos que somos normais, todos nós somos deficientes. Espiritualmente falando, todos nós estamos no mesmo nível, porque todos nós carecemos da glória de Deus, carecemos da graça de Deus, porque Paulo falou que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Espiritualmente, todos nós carecemos do favor imerecido de Deus. Então, nessa noite, que a gente tome consciência de que o nosso olhar tem que mudar, tem que passar além do estético. E a gente tem que aprender a viver contente em qualquer situação. E que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa peça, ela foi escrita pela irmã Merinda, e os personagens que participaram aqui, eles realmente são deficientes, outros também têm outros tipos de deficiência, outros são normais, e nós não temos como agradecer a vida dessas pessoas. Eu queria convidar aqui a Almerinda para falar em nome do grupo, para a gente orar pela vida dela e agradecer pela vida dela, pelo esforço, pela dedicação que ela tem dado, que eles têm dado para a vida desses irmãos. Cadê a Almerinda? Meus irmãos, tem situação que não adianta só palavra, não adianta apenas um discurso. Tem situação que a pessoa está vivendo que é só o acolhimento, é só o carinho, é só você estando junto com essas pessoas que pode fazer diferença para essas pessoas. O simples fato, por exemplo, de eu estar aqui e trazendo essa mensagem, para eles isso é muito pouco. O trabalho maior é quando aqueles que podem estar juntos, podem estar acolhendo essas pessoas. Por isso, a gente quer agradecer pela vida dessa moça aqui. Porque eu estava falando aqui, tá bom? E eu estava falando aqui que não adianta só palavras, para quando a pessoa está passando por certas situações. Tem que ter mesmo o acolhimento, tem que andar junto, tem que ter esse carinho, tem que ser carne e sangue. E a Almerinda, ela escreveu essa peça por causa do André, que participou da peça. Então, vamos orar pela vida dela e pela vida de todo esse grupo. Vamos chamar todo o grupo aqui? Quero chamar todo o grupo aqui e a gente agradecer pela vida deles. Esse aqui é um dos nossos regentes lá da igreja, a gente participa aqui. Vamos orar então pela vida desses irmãos. Vamos esperar o André chegar aqui. Essa peça foi escrita
especialmente para a vida do André. O André, ele andava normal, enxergava, ele sofreu um acidente há 3 anos atrás e ele tem estado com este grupo aqui. E a Almerinda, ela escreveu essa peça para testemunhar da vida do André, né, Almerinda? Vamos orar então pela vida desses irmãos. Senhor, nós não temos como agradecer, não temos como pagar, ó Deus, isso tudo que nós vimos aqui, que nós ouvimos, ó Pai, essa mensagem que foi trazida por esses irmãos aqui, ó Pai, que vai ficar no nosso coração, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada um que ajuda nesse trabalho, ó Deus. E nós sabemos um trabalho é difícil, mas acima de tudo é um privilégio. Nós sabemos que pessoas, ó Pai, diante dessas situações se afastam, muitas vezes familiares se afastam, mas o Senhor há de julgar cada um, Pai. Mas para esses que acolhem cada um, Pai, para esses que recebem a cada um, que se dedicam, que abrem mão, ó Pai, de tantas coisas para estar aqui, ó Pai, há uma grande recompensa para a vida de cada um deles, Pai. É um privilégio, ó Pai, estar junto com esses irmãos. E nós queremos te agradecer pela vida deles, ó Pai, porque são vidas especiais, ó Deus. E queremos te pedir pela vida de cada um desse grupo, ó Pai, servido como sou, e que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando, contemplando a cada um, ó Pai, a cada dia, se for, ó Pai, assim a Tua vontade, que possa haver cura física, que possa haver regeneração, ó Pai, ao ponto de que seja a Tua vontade, acima de tudo, ó Pai, que haja primeiro a cura interior, ó Deus, para que o processo se desencadeie, ó Pai, para que haja cura da mente, ó Pai, que haja cura relacional, ó Pai, que daqui, ó Pai, possa sair, ó Pai, grandes profissionais, que as portas possam se abrir, ó Deus, portas de emprego, portas de namoro, que aqui possa sair relacionamento conjugais, ó Deus. Tu sabe, ó Pai, os desejos de cada um, ó Deus, vai abrindo o caminho, ó Pai, para a vida de cada um. Tu sabe, ó Pai, o anseio de cada coração aqui, ó Pai. Mas nós, humildemente, nós pedimos, ó Pai, nós colocamos cada um nas Tuas mãos. Nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos, pedimos Tua ajuda, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.